Boa tarde a você que está com a gente aqui no nosso desafio, no meu, no seu, no nosso desafio. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos para mais um bate-papo de literatura, é isso? Um bate-papo, porque para bater um papo eu preciso do seu retorno, da sua interação, da sua pergunta. Fale com a gente, né? Mande lá a sua mensagem, a sua dúvida, o seu comentário, né? Diga como é que está recebendo as nossas aulas, como você está emocionalmente preparado para a grande prova, não é isso? Para o grande desafio do Enem. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema, um assunto, que é o arcadismo. E o arcadismo é muito curioso, muito interessante, e a gente precisa fazer um apanhado. Um apanhado para lembrar o que estava antes, para a gente compreender melhor o arcadismo de agora. Se naquele estilo barroco nós tínhamos um rococó, nós tínhamos uma ideologia pesada de reforma, contra-reforma, castigo, Santa Inquisição, queima na fogueira, herege, muitos detalhes. A porta, o santuário da igreja, o portal, muitos detalhes na parede, muitos detalhes riquíssimos, porque tudo era muito exagero. Quando a gente fala do oposto, vem a simplicidade. Então, acabou o que era barroco. Nós vamos ter um contexto literário, um panorama literário de oposição ao exagero. Então, ele vai buscar a simplicidade. Essa é a principal característica que precisamos ter relacionado ao arcadismo. A começar pelo nome, arcadismo, ele quer dizer principalmente Árcade. Quando se fala de um poeta Árcade, de uma literatura Árcade, de uma pintura Árcade, de uma paisagem como essa nossa aqui, da beira do Rio Amazonas, quando a gente fala de Árcade, a gente lembra natureza, simplicidade, aquela vida pastoril, bucólica, aquela vida no campo, nas montanhas, nas flores, aquela vida sem exageros. Então, é necessário que a gente compreenda que o barroco, com o seu exagero, com as suas hipérboles, com as suas antíteses, as figuras de linguagem, né? Todo aquele panorama pesado do homem entre o céu e o inferno. Eu vou para a festa ou eu vou para a igreja? Esse é o pensamento. Se você for para a festa, vai ser castigado, ser considerado herege. E eu estou falando, né, de uma forma simples, porque a dualidade, a metáfora, a hipérbole, as figuras de linguagem pesadas, os paradoxos. Então, toda a forma artística literária era voltada para as bases ideológicas. É o lado político, o lado religioso. Se diz que o barroco era vamos dizer, a rainha, não é isso, da igreja. Era mãos dadas com a igreja. Toda a produção barroca tem esse comprometimento. E quando nós falamos do arcadismo, é a liberdade. Não existe laços, não existe nós que vai segurar esse homem árcade. E eu chamo a atenção para você olhar a data que começa o arcadismo em Portugal. Nós sabemos que a Europa, ali muito próxima, é Portugal, Espanha, França. Nós temos quais são os movimentos importantes de literatura, de política, de economia, que vai acontecer neste período de 1700, de 1800. Principalmente na França. Nós temos aí revolução, liberdade, revolução industrial, revolução política, social. Os principais teóricos vão estar lançando as suas leis
Montesquieu, Voltaire, né? Então, princípios das leis, todos os documentos, os livros, as teorias, a ciência, a revolução política, vai pregar a liberdade. E essa liberdade vai chegar à produção literária com o nome de Árcades, de arcadismo. A palavra em si tem origem na Grécia. A região Árcade, onde ficava, lá no Peloponeso, na Grécia, dizia que era a região dos poetas, uma área mais de campo, verde, tranquilo, sossegado, e é como se fosse um alto, um monte, uma montanha, e que os autores iam até essas montanhas buscar inspiração na simplicidade. Então, quando se diz que no Peloponeso, no Monte Olimpo, quando se fala na região da Arcádia, se fala numa região das academias onde os poetas buscam inspiração na vida na natureza. Daí o modelo, as palavras, os versos, né, as temáticas são bem voltadas para o bucolismo. Aquela coisa de roupa branca, chapéu de palha, beira de rio, piquenique nas tardes, muitas flores, muitas cores suaves, né? Um céu lindo, maravilhoso, uma vida tranquila, uma vida sem excessos, uma vida sem exageros. Então a poesia vai refletir isso. Sem excesso, simplicidade da linguagem, né? Essa fuga da realidade, por mais que tudo esteja acontecendo, o poeta vai pregar essa vida bucólica, essa vida tranquila. Algumas palavras da antiguidade vão aparecer, como é no título desse primeiro material que eu apresento para vocês. Carpe diem quer dizer o que no latim? Aproveite o seu dia, aproveite a vida, aproveite o seu tempo, aproveite a sua liberdade, tenha uma vida tranquila, suave, regada de coisas boas, de tranquilidade, sossego, de paz, cercado de flores, cercado de animais. Então é nesse sentido que a busca pelo campo, a busca pelas montanhas, os temas sobre o apelo a esse mundo imaginário antigo grego, que vai ter uma ideologia de truncate, por exemplo, né? Acabe com as inutilidades. O que você precisa para ter uma vida tranquila? Então, é nesse sentido que a palavra arcadismo e a ideologia Árcade, ela vai ser totalmente contra tudo que a gente tinha visto em literatura. Aí nós temos as sequências, né, também chamado de setecentismo. Eu comentei outras vezes nas nossas aulas que quando nós falamos de quinhentismo, é toda a produção de 1500. Quando falamos de seiscentismo, toda a produção para o século entre 1500 até 1600, depois de 1600 até 1700. E agora nós estamos no setecentismo. Quer dizer, a produção literária, artística, cultural, preenchendo este espaço de 100 anos, que está relacionado ao ano de 1700 até o ano de 1800, aproximadamente 100 anos. Por isso que também vai aparecer na sua prova essas palavras. Olha, no quinhentismo nós tínhamos tais autores. Eu te pergunto, você tem lembrança de algum escritor de 1500? Ou então, no seiscentismo, nós temos lembrança de algum nome do período seiscentismo?
E agora, do setecentismo, do arcadismo, é a mesma questão. Relacione sempre a pelo menos um autor. Um autor de nome, de renome. Lembrando que cada escola, a gente sempre trabalha um autor, dois ou os principais autores. Por exemplo, no Barroco, no período passado, a gente trabalhou Soror Mariano, a gente trabalhou padre, qual foi o padre que a gente trabalhou? Os Sermões da Sexagésima, né? Então, nós trabalhamos várias leituras, nós trabalhamos vários autores do Barroco, que é correspondente ao período seiscentismo. E agora, no setecentismo, nós vamos conhecer também alguns autores considerados do arcadismo ou do setecentismo. Eu vou colocar como se, vou dizer assim, o Enem ama colocar esses nomes. Neoclassicismo, e aí? Você vai se confundir, porque 3 nomes relacionados ao mesmo período literário. A palavra neoclassicismo, ela é composta por um prefixo, neo, que em latim quer dizer novo. Neo quer dizer novo. E classicismo, aquilo que é antigo, que é o clássico. Grécia Antiga, vamos dizer, vamos pegar aí o latim falado em Roma, o clássico. Então, é um velho novo, um novo velho, uma nova leitura, uma releitura feita pelos principais autores do setecentismo, neste período de 1756 até o ano de 1825. Busca a simplicidade, a pureza estética, não precisa de grandes coisas, né? Precisamos trabalhar a linguagem bucólica, leve. Um dos teóricos, Massude Moisés, o pai da literatura, né, ele vai falar assim, é preciso dizer a poesia com palavras mais suaves. Fazer a poesia de um tom de linguagem mais ameno. Tanto é que nós temos o outro texto, a outra fala, né, vamos dizer assim, dos grandes teóricos ou da literatura, Arcade, que é o locus amenus. O que é um locus amenus? Vai aparecer na sua prova. Eu tenho certeza, porque não existe prova de Enem sem essas palavras do setecentismo. Ou em literatura brasileira, literatura portuguesa, nos pequenos textos, nas características. Então, locus amenus, procure um lugar agradável. Isso quer dizer locus amenus, né? Um lugar tranquilo, uma praça, um parque, uma beira de rio, uma sombra de árvore. Então, se diz assim, locus amenus. A poesia, ela tem um espaço. A vida, a ideologia de vida nesse período fala, procure um lugar suave, procure a simplicidade nas palavras, procure uma vida sem muitas conturbações, sem problemas. Leve uma vida mais tranquila, mais suave. Então, a gente vai ver que a poesia é uma pregação, é um convite a você sair do estresse, você sair da agitação das grandes cidades, dos grandes centros, do barulho, da agitação. Então, quando falamos de neoclassicismo, é uma volta a esse passado rural, campestre, né? Vamos buscar um terreno, um sítio, uma beira de rio, uma fazenda para passar as férias, né? Então, tenha uma vida sem muitos problemas. Inutilia truncate, tire todas as coisas complicadas da sua vida. Procure um lugar suave, um lugar ameno para poder viver. Então, esse movimento, ele busca a simplicidade, uma pureza, principais para viver uma vida e ter uma produção literária
como se diz, mais simples possível. Em Portugal não vai ser diferente, né? Ele vai surgir aí no ano de 1700, portanto, no século XVIII, influenciado pelo movimento literário da França, principalmente da França, a Arcádia francesa. Então se chama arcadismo, mas o grupo ou a academia vem com o nome de Arcádia. E em Portugal recebe o nome de Arcádia Lusitana, né? A Arcádia de Portugal. Como a gente sabe, as palavras vêm de luso, assim como os Lusíadas, né? Relacionado ao povo português, ao local, à origem de Portugal, de Lusitânia. Então, todas as coisas relacionadas ao povo de Portugal vai aparecer com o nome de luso. Assim tem a lusofobia, assim tem a lusofonia, a fala diferente do português, mesmo falando o nosso idioma português, ele vai ter uma diferença linguística. Então, a Arcádia Lusitana, fundada em Portugal, ela tem a origem na Arcádia da Itália, em Roma, né? No país Itália, no centro cultural da Itália. Ela vai ter, em 1690, vai renovar a poesia e a literatura da Itália. Vai chegar na França, depois, para você ter uma ideia desses caminhos, de 1690, vai chegar a Portugal por meados de 1700. Então, em 1725, é o marco que tem fundada a Academia Lusitana da Arcádia, ou Arcádia Lusitana. Daí, a gente vê que a ideia é buscar uma vida pastoril, uma vida com a natureza, uma vida mais simples, uma vida mais sem tantos apetrechos, né? Numa comparação muito ridícula, e me perdoe você, as crianças hoje vão para a escola como se fossem uma árvore de Natal. Tem muita coisa para carregar, mochila, lápis, canetinha, sei lá, colar, brinco, canetinha com cheiro de tutti-frutti, a sandalinha, a mochila, a lancheira, a uniforme, o laço. Então, é uma coisa mais simples quando a gente fala de inutilia, de truncate. Acabe com esses excessos, né? Uma vida mais simples, uma roupa mais simples, um cabelo mais simples. É muito comum a gente ver nas artes plásticas essas figuras. Geralmente aparece alguém embaixo de uma árvore fazendo leitura de um livro, usando chapéu, roupas brancas, descalça, né? Às vezes aparece uma pessoa tirando um cochilo na grama, no jardim, na beira do rio, pescando suavemente. Então, é nesse sentido que a gente diz que o estilo arcádico da Itália, de 1600, vai conquistar a França e vai chegar a Portugal por meio dos poetas franceses e vai conquistar o número suficiente de escritores para que eles formem esse grupo e essa Arcádia Lusitana. Durante o reinado de Dom José I, nós vamos ter aí a influência muito presente de Portugal, da forma, né, da forma de vida, da forma de viver. E daí essa influência italiana, francesa, que vai dominar Portugal nas artes. Por isso, movimento, por isso escola, por isso chamado de estilo, por isso chamado de... vou colocar como estilo, movimento, escola literária, período literário, com essas características. Vai contribuir, principalmente, né, como forte influência a escritores como, vou colocar o do Bocage, né, Manuel Maria do Bocage. Então, Manuel Maria do Bocage vai ser uma grande representação desse período literário em Portugal. Mas vamos lá ao que interessa. Quem foi o responsável
por trazer essas ideias novas. Aí nós temos o chamado Marquês de Pombal. Quem foi Marquês de Pombal? Eu coloquei algumas informações sobre a vida de Marquês de Pombal. Ele foi um grande estadista português, inclusive tem influências dele, trabalho deles no Brasil, né? Ele foi responsável pela reforma em Portugal, teve um papel principal na história de Portugal, principalmente quando teve um terremoto em Lisboa. E eles vão precisar reconstruir Lisboa após o terremoto. Esse marquês, estadista, inteligente, muito bem formado e informado, ele vai assumir essa reforma de Lisboa, capital de Portugal. E ele começa, então, a trazer ideias novas, coisas novas. Já que vai ser uma reforma estrutural, a reforma do pensamento também vai ser colocada. Então, esse pensamento novo, essa ideia nova, é que vai começar a interferir na cultura de Portugal. Então, o nosso estadista, né, Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, ele fica responsável por modernizar Portugal, trazer coisas novas, estilo, arquitetura, pintura, como nós vamos reconstruir uma praça, né, uma igreja, como será? Então, ele tem esses projetos de reforma, ele troca ou traz essas ideias da França e da Itália, e como estadista ele pode colocar em desenvolvimento as suas ideias. É isso que vai interferir na produção literária. A política de Marquês de Pombal, a reforma de Lisboa depois do terremoto. Então, quando está tudo destruído e tem que construir de novo, eles colocam uma pessoa nova, uma pessoa que veio de fora, uma pessoa que tem capacidade, inteligência, articulação, visão econômica, política. E essa pessoa vai também fazer isso no Brasil. Eu não sei se você se lembra das aulas do professor Guara, quando fala lá da contribuição na história geral do Brasil. Tem vários períodos, período de regência, nós temos o período imperial, regência 1, regência 2, regência 3, mas tem também uma parte na história do Brasil que você vai ver, ou vai estudar, ou já estudou, se não você volte lá para fazer uma leitura sobre as principais contribuições do Marquês de Pombal no Brasil. A primeira coisa que ele faz no Brasil é expulsar os jesuítas. Ele faz também uma revolução na educação do Brasil. Marquês de Pombal tem um papel muito importante na história do Brasil, na história da educação do Brasil. Vale a pena você voltar e fazer um estudo nas orientações da aula do professor Guara na história geral do Brasil. Voltando para Portugal, nós temos o Marquês de Pombal criando uma nova capital portuguesa. E ele faz isso trazendo os estilos da Belle Époque, né? Trazendo os estilos da França, da Itália, de tudo que existia de mais moderno no mundo, ele vai implantar em Portugal. Então, é certo o nome do Marquês de Pombal na sua prova. Ou no tema, na disciplina, no conteúdo lá da história, ou no conteúdo das artes e da literatura. Estude com atenção, né? Pesquise, leia, faça lá um breve apanhado, faça uma pesquisa lá na sua internet. Quem foi Marquês de Pombal? No campo das artes, no campo da reforma de Portugal e no campo das reformas do Brasil. Aí nós temos, além dessas contribuições que eu coloquei, né? Eu coloquei duas contribuições do Marquês de Pombal. Uma delas foi a expulsão, né? Ele expulsa os jesuítas do Brasil. A outra é que ele também faz uma reforma na educação nacional. Isso aqui no Brasil. Mas vamos ver outras contribuições.
Uma delas, ele implementou reformas econômicas para fortalecer a economia de Portugal. Vamos lembrar por que fortalecer essa economia? Porque se Portugal, nós estamos falando de 1670, 1680 e por aí alguma coisa, mas lembrando que Portugal chegou a ser uma enorme potência econômica da Europa, principalmente com a descoberta do ouro no Brasil. Portugal nunca teve ouro, mas o ouro ia todo do Brasil e das outras colônias portuguesas. As riquezas que eram exploradas do nosso país. Todo mundo sabe isso, que um dos ciclos foi o ciclo do ouro em Minas Gerais. Então, a descoberta do ouro em Minas Gerais, o caminho para Portugal, a drenagem desse ouro para Portugal, fez com que Portugal ficasse riquíssimo. Riquíssimo. Então, a política de fortalecimento da economia portuguesa foi com base nas diretrizes ou no plano de governo do Marquês de Pombal. Ele também propôs uma reorganização administrativa. Eu vou colocar como assim como ele fez no Brasil a reforma, por exemplo, da educação. Reorganizou toda a administração pública. O papel importante de um gestor, de um líder, ou então vou colocar como um administrador público que trouxe as ideias da França. Ele procurou o que tinha de mais moderno no mundo e nos países vizinhos a Portugal. Por isso, a reforma, ou a mudança, ou a atualização, a reconstrução, né? Porque quando a gente fala da reconstrução de Lisboa, não quer dizer só colocar pedras de concreto. Não quer dizer só levantar as casas, os edifícios. Não, não é só reconstruir o físico. Ele traz as ideias, ele traz a ideologia, a reforma no sentido dos gestores do país. Os gestores são os administradores, os políticos, vamos dizer assim. A legislação de Portugal, a educação, a cultura, a arquitetura, a gestão pública dos bens do país. Então, essas ideias, ele traz ideias revolucionárias, vamos dizer assim, ele vai trazer principalmente da França. Melhorar a governança, como eu disse, né? No comércio e na indústria, especificamente no setor manufaturado. A reconstrução de Lisboa, como dito, em 1755, foi ele quem liderou, o principal responsável, criando um plano urbanístico, né? Um plano para a cidade. Como eu disse, a educação, a cultura vai agradecer muito a ele. Promoveu a educação e a cultura criando escolas, instituições de ensino diferenciadas, inclusive particular. Porque o que a gente tinha, por exemplo, no Brasil, era que a educação pertencia apenas, era a igreja, né? Os padres, era a igreja. Então, esse tipo de educação, ele corta, ele modifica. Então, ele incentiva a criação de instituições de ensino. No comércio, desenvolveu muito o comércio e a indústria em Portugal, especificamente na reconstrução de Lisboa, com um plano, projeto de trabalho. Após o terremoto, ele liderou, criou um plano inovador, ele também tem um legado. Todo o processo de modernização de Portugal se deve a ele. E, por conseguinte, as colônias portuguesas. E como o Brasil era uma colônia portuguesa, ele vai chegar com as suas modificações de modernização aqui também no Brasil. Nós estamos falando de um período de 1670, 1680, né? Vamos virar aí para 1720, meados desse período. E lembrando que nós vamos ter a Revolução Francesa. Nós vamos ter a Inconfidência Mineira, em Ouro Preto, Minas Gerais. Nós vamos ter a figura do Mártir Tiradentes. Então, muitos movimentos políticos de liberdade, de igualdade, né, de fraternidade, as bandeiras são até
parecidas, a bandeira da Revolução, a bandeira da França, a bandeira da Revolução, a bandeira de Minas, a bandeira dos Inconfidentes, o grito por liberdade, né? O grito por, vamos dizer assim, reformas políticas e sociais. Então, nós vamos sofrer o impacto um pouco a partir de 1700, e isso vai estar no arcadismo. E no arcadismo, nós vamos ter a figura do Dirceu de Marília, nós vamos ter a figura de Tomás Antônio Gonzaga, que era um juiz, ele era um juiz de direito, que julgava as pessoas, e ele era um escritor famoso, e ele pregava os princípios da igualdade, da fraternidade, da liberdade. Nós vamos ter o do Bocage, em Portugal, e mais outros escritores, também imbuídos desse princípio de liberdade, de tranquilidade. Por isso, aquelas características que eu falei no início. Tenha uma vida sossegada, um locus ameno, né? Tenha uma vida sem muitos problemas, sem muitos tumultos. Tenha uma vida mais produtiva, mais humana, mais com a natureza. Todos esses princípios que a gente ainda fala e divulga, né? O homem precisa desacelerar um pouco, voltar a se relacionar com a natureza, voltar a se relacionar com as coisas mais simples. Aí ele vai influenciar a literatura, a cultura, como eu disse, todo o processo de modernização. Vamos ver nos modelos franceses, outras correntes literárias. Foi uma figura forte da sua época, continua a ser, pelos historiadores e especialistas, como um grande, como se diz, um grande estadista, um grande intelectual, um grande gestor público, uma pessoa que trouxe vários ideais modernos, libertários, vamos dizer assim. Aí sobre os poetas e na sua influência clássica. Uma outra característica é importante. Vamos colocar que, como influência clássica, cada poeta tinha um pseudônimo pastoril. Ele não usava o seu nome, né? É muito comum a gente falar o Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga, quando escreve lá o Dirceu, ele vai falar da sua vida como juiz e ele fala tudo isso dessa forma, né? Com o pseudônimo pastoril. Eumano, Sabino, né? Que cada um vai colocar um apelido, um nome, um pseudônimo. Na verdade, nessa tradição clássica, valoriza a poesia pastoril e eles se inspiravam nessa tradição. Eu vou dar um exemplo como o camarada era um juiz, trabalhava numa cidade, ele trabalhava com as leis, julgava, trabalho, vida normal igual a gente, não vou dizer pegar ônibus, metrô, mas tem que sair de casa, tomar café, trabalhar, mostrar serviço, interagir. E escrevia poesias como se fosse um pastor simples, no interior, na beira do rio, como se fosse um ribeirinho. Quer dizer, ele estava numa vida moderna, ele estava numa vida agitada, ele estava numa vida extremamente intelectualizada, mas escrevia suas poesias com um pseudônimo, escrevia suas poesias como se fosse uma pessoa rural, um pastor de ovelhas, um criador de gado, um pescador ribeirinho, de formas simples, de roupas simples, de pensamentos simples, sem muitas atribuições, aproveitando o dia, mantendo a calma, num lugar ameno, num lugar sossegado, numa vida simples, de acordo com a natureza. Então, você pode até dizer assim, era a poesia ou um trabalho hipócrita, um pouco mentiroso? Não, o estilo literário é esse. Você pode ser um advogado, você pode ser um professor, você pode ser um médico, mas você escreve poesia como se fosse um pescador, como se fosse um ribeirinho, como se fosse um criador de ovelhas, né? Um pastor simples regional, de pé no chão, né? De chapéu de palha na cabeça.
uma linguagem simples, mas uma vida plena na natureza. Uma vida plena na sua tranquilidade, na sua simplicidade, na sua linguagem, se relacionando com o meio ambiente. Então, por mais que o autor ele tenha uma vida social, econômica, política, profissional, familiar, ele tem uma vida como um cidadão comum, na literatura, nas artes, ele vai usar um apelido, um pseudônimo, ele vai usar um nome falso e vai escrever uma vida falsa. Isso na literatura. Por isso que todos eles eram homens atuantes, importantes, intelectuais, conhecedores das leis, conhecedores da língua, mas na hora de escrever, escreviam como se fossem pessoas rurais. Essa era a tradição, né? Valorizar a poesia pastoril, valorizar a poesia bucólica, valorizar a poesia inspirada na natureza. Essas são as principais características do arcadismo. O uso de pseudônimo, as ideologias das frases da vida locus amenus, as palavras em latim, o apelido, né? A vida simples, bucólica e principalmente a relação com a natureza e o campo, uma vida rural. Tente lembrar sempre disso. A conexão com a natureza, os valores centrais, a liberdade criativa dentro desses padrões. Aí nós vamos ter o porquê dos pseudônimos, os apelidos, né, que a gente diz assim. Você até fala assim, mas isso é um grau de dificuldade. Além de você saber a vida do autor, o nome do autor, a escola do autor, o movimento literário, o estilo, as características, você ainda tem que saber o apelido. Mas é verdade. Você tem que se relacionar isso, vamos dizer, todas essas características ao arcadismo. E nenhuma outra escola isso vai acontecer. Por isso que é fácil. Se você sabe que o arcadismo é de Árcade, é de nômade, é de simplicidade, beira de rio, rural, pastoril, a pessoa está lá pastoreando o gado, né, vivendo uma vida simples, pacata, que ele tem um apelido, aí você fala, isso aí com certeza é uma característica, ou é um autor, ou é uma obra do arcadismo, do setecentismo. Eu ainda chamo a atenção muito para os estudos do nosso Enem, da nossa prova, porque o Enem adora colocar pedaços de obras. Você não vai ter um livro inteiro para você lá no dia que você abrir sua prova. Você vai ter pedaços, fragmentos de narrativa. Pode ser uma música, uma poesia, um romance, pode ser imagens, texto de um jornal, pode ser um gráfico, uma imagem, pode ser uma pintura famosa. Então, você vai ter que ver as características, defender essas características dentro desses pedaços. Às vezes, uma relação com um filme. Então, nós não vamos ter a facilidade de conhecer a obra inteira. A gente vai conhecer fragmentos. Você vai encontrar na sua prova pedaços para você identificar na narrativa, na linguagem, nas palavras, na poesia, no ritmo, na rima, no tema, na ideologia, se ela é bucólica, se ela é pastoril, se ela está falando realmente da beira do rio, de uma vida rural, de um apelido, de um pseudônimo. E como se identifica isso? Na leitura, na interpretação, na lembrança, na memória, naquele conhecimento que eu tenho certeza que você, quando estuda, estará atento a esses detalhes. Então, para distinguir os escritores da Arcádia, eles usavam apelidos.
Cada um tinha um apelido. O do Boccaccio, por exemplo, Manuel Maria do Boccaccio, ele usava o apelido de Eumano Sadino. Então, o escritor usava esse apelido para se destacar dos demais e das demais escolas. E também eu acho que você vai, ou pode perguntar, pode comparar, pode ler sobre outros autores que usavam mais de uma figura, né? Como dizia Fernando Pessoa, eu e os meus outros eus, porque ele tinha pelo menos, né, mais 3 escritores junto com ele. Então, nós vamos conhecer a obra de Fernando Pessoa e os nomes, né, os outros, Alberto Caeira, Alberto de Campos, nós vamos conhecer o engenheiro, vamos conhecer as figuras que aparecem na obra de Fernando Pessoa. Mas aqui, no arcadismo, nós temos que distinguir que o pseudônimo ainda é usado. Tem muitos escritores por aí que, quando publicam suas obras, usam outro nome, até hoje. Não por censura mais, né? Mas por estilo. Não quer ser reconhecido, deixa lá um outro nome, né? Escreve com um outro nome. Isso isso é uma prática muito comum até os dias de hoje e por vários motivos. Não sou eu a dizer que fulano escreve por causa disso, mas não é todo mundo que tem coragem de colocar ou por uma parte do seu estilo escrever de alguma forma e colocar o nome de uma outra figura, uma outra pessoa ou de um apelido. Então, alguns exemplos usados é o Manuel Maria, comentado por mim antes, é o Mano Sadino, esse era o apelido dele, né? E também do Elpino, Nona Criança, né? Que foi o nome dado pelo Antônio Diniz. É um outro pseudônimo como característica para distinguir os seus valores, os seus valores de ideais dentro daquele princípio. Eu coloco como um exemplo aqui a Marília de Dirceu, que eu citei dentro da literatura, que foi escrito por Tomás Antônio Gonzaga. E as liras têm 2 partes, as liras de Dirceu, né? A gente coloca como liras de Dirceu um exemplo. Em uma parte, porque essa que está aqui como exemplo é a segunda. Então, em Marília de Dirceu, na primeira parte, ele coloca que ele era importante, que ele era rico, ele era dono do próprio gado. Ele não era um pastor comum, ele era rico, bem-sucedido, ele era um juiz, decidia a vida dos outros. Então, quando ele coloca isso na primeira parte, eu sou importante, eu sou um fidalgo, eu sou uma pessoa de título, eu sou uma pessoa de conhecimento, eu sou uma pessoa rica, eu tenho meu próprio gado. Eu, Marília, não vivo, né, de alheio gado, eu vivo do meu sustento. E quando acontece a Revolução Francesa, quando chega ao Brasil a Inconfidência Mineira, que ele é preso, considerado, tratado como traidor, considerado e tratado, ele vai ficar preso e lá ele já escreve de outra forma. Eu, Marília, no meio dos ratos, eu, Marília, atrás da grade, eu, Marília, mas ele continua usando o nome de seu. Né? Então, a primeira parte está bonito, está feliz, está equilibrado. Na segunda parte, ele já tem esse prejuízo, vamos dizer assim, preso e condenado, e vai viver e escrever e compor a segunda parte da sua obra de dentro da prisão. Isso é bem visível. Importante para você grifar é o pseudônimo do artista. Né? Ou para manter-se como destaque entre os outros escritores, artistas, ou para manter a ideologia fiel da Arcádia Lusitana. Se a Arcádia Lusitana pedia que você, ou como característica, ou no manifesto do movimento, diria que você tinha que fazer isso, então todos faziam. Uma
vamos dizer assim, numa confraria de escritores, os acordos por esse manifesto era seguir o estilo, manter a característica da escola. Então, essa reação contra o barroco, essa reação contra o exagero, essa reação contra, né, aquela pressão ideológica. Se uma faz pressão, se uma tem conflito, se uma é muito pesada, uma tensão ideológica muito grande, nós estamos falando aí da reforma contra a reforma, né, da questão da heresia, da prisão, da fogueira. Então, agora a escola literária que vem, ela deixa o homem livre. Vai para o campo, vai deitar na grama, vai pescar, vai para a beira do rio, né? Vai cuidar das ovelhas, vai cuidar do gado, vai levar uma vida num local mais ameno, mais sossegado, com mais tranquilidade, né? Não existe essa tensão ideológica da igreja, não existe a tensão do poder político, econômico. Considerando que todos os grandes artistas, escritores, poetas, seja ele artista plástico ou não, do período, principalmente do Marquês de Pombal, após essa reforma dele, nós vamos ter todos eles ricos, tranquilos, bem empregados, ganhando seu lugar ao sol. Mas todos vão escrever como se fossem simples pastores de ovelhas, de pé no chão, né? Na beira do rio, na grama, debaixo de uma árvore. Então, mesmo sendo juiz, mesmo sendo um representante fiel da igreja, todos eles vão ter esse grito de liberdade, de pastoralismo, né? De pastorear, de ter contato com a natureza, de valorizar a liberdade individual e escrevendo com um pseudônimo como característica da própria escola. Então, o arcadismo, principalmente depois dessa reforma pombalina, ela vai buscar essa identidade depois do terremoto, né? 1725 até 1800, o mundo vai estar aí passando, como eu falei, em Confidência. Nós vamos ter no Brasil, em Confidência, a Revolução Francesa, né? Vamos ter aí muitos movimentos que a palavra liberdade ela vai estar numa bandeira bem alta. Então, a liberdade vai chegar na literatura por meio do arcadismo, né? Vai buscar que o homem possa andar descalço, né? Fugir das inutilidades, buscar um locus amenus, o carpe diem, vai aproveitar o dia tranquilo. Então, nesse sentido, se caracteriza como uma reação ao barroco, excessivamente ornamentado, complexo e etc. e tal. Se tivéssemos que definir, ou que, claro, aparece como definição, um conceito sobre o que é um movimento literário que valorizava as características que a gente comentou. A simplicidade, todos os critérios da natureza, né? Uma vida rural simples, um homem do campo simples, né? Uma vida sem muitos, mais autêntica, e isso vai aparecer como característica fundamental, conservada até 1870, quando vai aparecer a nova escola, né? Ele também foi mais teórico, que a gente fala no manifesto do arcadismo, tudo tá bonitinho, o poeta tem que fazer isso, ser assim, etc. e tal. Mas poucos nomes surgiram, né? Dentro da literatura do arcadismo, assim, com muita constância, ou do período do início ao fim. O do Boccaccio, o Manuel Sabino, foi o primeiro. E tem alguns poemas, alguns sonetos, algumas produções que têm um pouquinho mais de característica por causa do bucolismo. É também importante você lembrar o que é esse bucolismo. O bucolismo, o ser bucólico, a imagem bucólica, a palavra bucólica, né? Aparece muito
Principalmente quando eu disse dentro de um contexto, um panorama onde aparece a figura da natureza, a flor no cabelo, a roupa branca, né? Quando aparece o rio, uma fonte, né? A moça deitada debaixo de uma árvore com um livro na mão, suavemente. Uma vida uma vida tranquila, coisa que, né, já era a divulgação contrária. Então, é importante buscar essas palavras do bucolismo. Lembrando que na sua prova você não vai encontrar a obra completa, você vai ter sempre pedaços de narrativa, né? Nome de um filme, de um livro, um recorte de jornal, um pedaço da poesia, uma parte da vida do autor, você não vai encontrar na sua prova o detalhe completo, né? Você vai encontrar um pedacinho, pequenas narrativas, fragmentos da obra. Então aí nós vamos ter os membros famosos, né? Os confrades famosos da Arcádia Lusitana. Nós vamos ter Alberto Fontes, do Rego, nós vamos ter o Manel Maria do Bocage, o Mano Sabino, nós vamos ter aí as cantatas do Dino de Correia, Garção. Então, alguns principais. Como sugestão, faça a leitura principalmente do Bocage. Conheça um pouquinho sobre a vida do Bocage, conheça um pouquinho, né, sobre a vida dos principais autores desse arcadismo. Também lembro que você precisa conhecer um pouquinho sobre os pseudônimos, os apelidos, porque tem muito apelido, nome artístico diferente, muito diferente, né? Muito diferente. Então, ainda repaginando aqui nos últimos 10 minutos da nossa aula, as características. Quais são as principais características, né? Vamos voltar lá. As expressões poéticas na simplicidade da linguagem. Lembrando que não precisa mais usar as metáforas, as antíteses, os paradoxos, as figuras de linguagem que existiam no Barroco. Se no Barroco era preciso colocar toda aquela linguagem do cultismo, né? A troca, juntar um monte de jogos de ideias, né? Aquele monte de palavras, claro, escuro, o jogo, metáfora, antítese, paradoxo, hipérboles, um monte de figuras de linguagem. Isso não vai existir no arcadismo. A linguagem é direta, né? O verso é simples, não existe aquela pressão com rima, não existe aquela pressão que o trabalho tem que ser um soneto perfeito, né? Nós vamos ter metáforas, nós vamos ter simbolistas, nós vamos ter algumas figuras que possam expressar sentimentos, mas de uma forma muito sutil. Não é mais com aquele peso da linguagem literária, né, da linguagem poética do Barroco. Né? Então, lembrando que todas essas características do arcadismo é uma rejeição ao Barroco. Aquele negócio de fazer joguinho com palavras não existe. O verso é transparente, simples, a estrutura frasal, ela vem corretamente, sujeito, verbo, complemento, vem tudo organizado. Não precisa ter dificuldade de leitura. Lembrando que esses autores estão representando uma vida do campo, né? O camponês lá, o senhorzinho que está cuidando das cabras, o senhorzinho que está cuidando lá da pescaria, o papo dele é reto, é direto, não tem muita coisa culta, não tem muito jogo, né, de linguagem, não tem muita erudição. Então, quando a gente fala do arcadismo, que é uma vida no campo, de preferência numa fazenda, então, nós vamos lembrar que o caboclo ribeirinho, aí ele tem o próprio falar, a própria linguagem, a própria comunicação, e isso é reconhecido no arcadismo. O poeta rural, o Arcade, vai usar uma linguagem simples, uma expressão simples, um falar natural, um falar direto, tranquilo, suave, sem muitas emoções. Não é porque é poesia que tem que ter aquele exagero com o suicídio de palavras poéticas.
Aí nós vamos ter também como característica a influência clássica, lembrando disso sempre. É grega, romana, é latim, você vai encontrar muitas expressões em latim, carpe diem, inutilia truncate, né? Tem várias outras expressões do latim que vai aparecer na sua prova. E se dentro de um contexto literário, ela vai estar dentro, caracterizando o arcadismo, porque é uma volta à antiguidade clássica. Por isso, a presença de algumas palavras em latim. Quando a gente fala da Árcade, da região, quando se fala do local dos poetas, da busca da vida simples, dos pastores nas montanhas, nos campos, então a expressão latina ela é justificada como característica principal, porque a escola é um retorno ao passado. Vamos escrever igual os pastores da Grécia. Isso é uma proposta literária para fugir principalmente do peso da pérola negra do barroco. Então, esse tipo de literatura você só vai encontrar no arcadismo. Lembrando que chamado setecentismo pelos meados de 1725. A partir de 1700, ela vem com o nome de setecentismo. E com o nome de neoclássico. O neoclássico é esse novo clássico, novo velho, essa volta ao passado, de simplicidade poética. Valoriza a emoção, a expressão poética, o bucolismo, a literatura grega, romana, a simplicidade, a clareza do verso, a vida simples, a vida calma, sem conflitos, sem muitas inutilidades. Então, o mesmo acontece na escrita. Não tem muita coisa difícil. Lembrando que é sempre rural. Para finalizar a nossa aula, eu coloco alguns autores, né? Alguns autores e o que mais? Alguns autores e seus apelidos, né? Nós temos aí, por exemplo, Correia Garção, que foi um teatrólogo. Esse teatrólogo, ele apresentou o arcadismo, ele se destacou pela habilidade da vida rural na poesia, mas também no teatro. Antônio Diniz é o que tem o pseudônimo mais difícil, né? Ele promovia o estilo arcádico, destacou suas habilidades, ele escreveu perfeitamente dentro do contexto arcádico. É por isso que eles recebem o nome de principais. Aqueles que iniciaram o movimento, aqueles que mais se destacaram no movimento e aqueles que tiveram a maior produção. Então, Manuel Maria do Bocage, o Eumanuel Sadino, ele foi o primeiro e um dos principais representantes do arcadismo, vamos dizer, da Arcádia Lusitana. Né? Se destacou pelas habilidades, pela simplicidade, e eu creio que é o principal que você deve fazer a leitura. Ficaremos aqui até uma próxima aula, até o próximo encontro. Eu deixo vocês. Eu já vi ali a figura do professor Guara. Ele vai estar com vocês. E é claro que tem muita coisa da nossa fala de hoje que está dentro do contexto de produção dele, da disciplina. História. Não esqueçam de fazer pergunta, interagir. O nosso muito obrigado e até a próxima.